Eu sou a Tonica, o nome é Antônia Leonora Vandermeer, sou missionária há muitos anos e parte desse ministério foi em Angola, durante a guerra, que eu vivi pouco mais de 10 anos em Angola. E como havia guerra, eu fiz trabalho de capelania hospitalar, visitando as vítimas da guerra nos hospitais. E era cada situação bem difícil. E pessoas falavam, por que você vai no hospital, você não é nem enfermeira? Eu falei, eu não vou para ser enfermeira, eu vou para encorajar, para ouvir, para compartilhar o Evangelho. E aí consegui, tive muitos filhos na fé no hospital e se tornaram muito meus amigos. Só que o principal hospital para pessoas com deficiência física causada pela guerra se fechou e precisávamos achar um novo local para eles. E o líder deles era um jovem chamado José Gomes, tetraplégico, e ele tinha uma visão muito grande, uma coragem. Ele, preso na cama, mas escrevia cartas, tinha uma ideia de criar uma associação de pessoas com deficiência física para servir a própria essa comunidade de deficientes físicos e lutou, conseguiu um terreno no Cacoaco, onde se formou então a Associação Fenador, nome escolhido por eles, que significa felicidade na dor. Não somos os coitados porque temos deficiência física, nós somos pessoas felizes porque temos Jesus e somos pessoas que têm um propósito e uma missão. Então foi assim que surgiu o Afinador. E foi para mim uma alegria, eu fui assim, como se fosse a mãe do Afinador, me chamam mamá até hoje, mamá Tonica, e assim, eu estou contente de poder apresentar para vocês hoje um desafio sobre um projeto de apoio para afinador. Esse apoio é do Neurobanco líder Lutero Couto, é meu amigo já há muitos anos, e como eu compartilhava sobre esse projeto, ele teve essa visão, vamos dar um apoio para esse projeto. E assim surgiu o nosso desafio atual. Então, esse projeto tem lá no Cacoaco o local que eles têm moradia para alguns homens, para um grupo de mulheres, pessoas com deficiência física que são líderes do projeto, e tem dois aspectos. Um aspecto é o artesanato, que eles têm uma produção de artesanato já bem apreciado, reconhecido, e outro projeto começaram já há muito tempo, uma escola para crianças da comunidade, que tinham pouco acesso a uma escolaridade significativa e precisavam de uma escola melhor. Começou bem pequeno e foi crescendo. Hoje tem salas de aula, 7 salas de aula, e tem aula desde o pré até a 7ª classe, e as crianças que estudam ali, que já estiveram em outras escolas, a família fica muito feliz, porque a qualidade é bem melhor. E quase todos os professores são pessoas com deficiências físicas. Isso, então, é muito bom, né? A escola mostra o valor que a pessoa com deficiência física tem, o impacto bom que pode ter também. Só que as construções que existem têm algumas deficiências e que precisam haver uma melhora. E temos 2 queridos irmãos baianos que se dispuseram pelo Neurobanco, a fazer uma viagem, então, para Angola, para poder ajudar a melhorar essas deficiências nas construções e, assim, o projeto ficar mais sólido, né, a parte estrutural.
eles estão bem dispostos, eles têm experiência significativa na área e eles, além de fazer um trabalho feito por eles, eles querem treinar um grupo da comunidade para também poder continuar a fazer, cuidar de aspectos práticos de construção civil. Então, quando começou esse projeto no Cacoaco, os líderes do projeto eram tudo pessoas com deficiência física que não podiam se deslocar, que Cacoaco naquela época ficava longe ainda de Luanda e não tinha transporte para ali. Então, era bem difícil. Conseguiam um pedreiro que começava a fazer uma coisa, depois desaparecia, e outro pedreiro vinha, fazia mais um pouco. Muitos erros nessa primeira construção da primeira casa, mas saiu a primeira casa, saiu o muro. Quando chegou o Simon, eu não falei sobre Simon e Renata, que vieram do Brasil, foram meus ex-alunos, estudaram na escola de missões que eu dirigi por um tempo no Brasil. Eles vieram e deram um apoio significativo para a FENADOR. O Simon é engenheiro civil e ajudou muito nas construções das salas de aula e outras partes, e a Renata ajudando muito na escola que tem na FENADOR. Então, com o tempo, hoje tem boas salas de aula, hoje, então, já tem uma estrutura bem melhor do que quando começou. Tudo era bem precário, mas ainda há falhas, né? Mas, graças a Deus, hoje tem 230 crianças, né, das Redondezas, que é um bairro assim, bem carente, que recebem uma boa educação no lugar, e os familiares respeitam muito o trabalho da FENADOR. E em Angola, com muitas guerras, muitos anos de guerra e também várias doenças sérias que causaram muitas pessoas com deficiência física, eram considerados peso morto pela família. Mas na FENADOR, as pessoas com deficiência são respeitadas na comunidade. Isso é muito bom. Tudo o que eu falei é para mostrar que vale a pena investir nesse projeto. Esse projeto é parte de um projeto bem maior da FENADOR, mas precisamos da sua ajuda para esse passo significativo nesse trabalho. Por favor, faça o que é possível para nos ajudar.